Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minha Lição de Hoje, sexta-feira, 12 de junho de 2020. Essa semana o tema central é a Bíblia e as profecias. Nós iremos recapitular alguns temas importantes desta semana e vou pedir que você me acompanhe. Nós temos como base de interpretação profética em nossa igreja, com base no entendimento da Bíblia e de suas profecias, o método que foi usado pelos pais da igreja, que foi usado pelos próprios profetas, que foi usado pelos pioneiros da igreja adventista e todos os nossos teólogos, que é o método historicista. Isso significa que por esse método Deus ele age no transcorrer da história. O método historicista é um método sequencial do entendimento das profecias. Não há, portanto, uma ida para o futuro, depois um retorno para o passado. O entendimento através do método histórico, nós vemos um panorama que acontece cronologicamente e sequencialmente na história do mundo. Podemos ver isso, por exemplo, em Daniel capítulo 2, na estátua do sonho do rei. Podemos ver nos animais de Daniel 7 e Daniel 8, que são animais que representam sequências de reinos, indo assim até o fim da história do mundo. A interpretação adventista não admite um outro método. É importante lembrar que o princípio de ano faz parte também desse escopo de interpretação. E assim, através deste princípio, em que cada dia representa um ano, nós podemos entender as profecias no transcorrer da história. Como, por exemplo, em Daniel 8,14, que fala da profecia dos 2.300 anos. Lá fala em 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs representam um dia literal de 24 horas. É só lembrar que em Gênesis capítulo 1, quando a cada dia Deus vai formando o mundo, formando as coisas, ele usa a expressão, é usada ali a expressão tarde e manhã e assim o próximo dia, tarde e manhã e assim o próximo dia, significando que aquela expressão significa um dia literal de 24 horas. E assim, como naquela profecia dos 12.300 anos, cada dia então representa um ano. Nós temos outros textos na Bíblia que falam sobre esse princípio de ano. É importante também relembrar que no livro de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, nós temos as sequências da história de maneira paralela, e ali nós temos exatamente o mesmo poder se apresentando como o chifre pequeno, que é representado ali pelo poder papal. Todas as características são as mesmas. Ambos são descritos da mesma forma nos dois capítulos de Daniel. Tá certo? Daniel 7 e Daniel capítulo 8. E nós temos o desenrolar do juízo investigativo, em que Cristo, Jesus Cristo, se assenta no tribunal para julgar a história do mundo, para julgar as nações, e ali ele se levanta naquela cena de tribunal, mostrando as cenas que ocorrerão no tempo do fim. E por último, nós temos a tipologia como profecia, A tipologia são acontecimentos menores ou eventos menores que apontam para eventos maiores. Então nós temos este tipo de profecia, tipologia como profecia, em diversas partes da Bíblia, e no livro de Daniel e Apocalipse também acontecem dessa forma. Lembre-se que Deus age na história para o bem do seu povo e para selar o final da história humana com uma celebração, com um novo céu e com uma nova terra. Que você seja abençoado pelo poder de Deus e pelo sangue de Jesus, e que o Santo Espírito possa guiar a sua vida. Um bom estudo amanhã na sua classe escola sabatina, seja virtual, claro, não podemos cultuar agora, e que você tenha um ótimo sábado. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast.
Compartilhe e até amanhã.